Tá rodando já. Salve, família! Eita, tá até fazendo eco. Hoje não conta aí, estamos aqui com o João Vitor, tá? Meu parceiro. Vai contar um pouquinho da história dele no jiu-jitsu, por que o jiu-jitsu, como o jiu-jitsu. E, irmão, satisfação. Vamos juntos. João, conta aí, faixa preta de quem, quantos anos de jiu-jitsu, de onde? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu nome é João Vitor, eu treino jiu-jitsu desde os 3 anos de idade. Comecei na mesma academia que eu estou até hoje, a mesma equipe, com o Joãozinho Jiu-Jitsu, é o apelido do meu mestre. O nome dele é Thiago Nunes, ele foi formado pelo Isaías, que é um faixa preta do Carson Gracie, diretamente do Carson Gracie. E eu comecei a treinar com ele em 2013, então agora em fevereiro mesmo completei 13 anos de jiu-jitsu. Faixa preta eu peguei com ele, todas as faixas, né? Todas as faixas eu peguei com ele. Comecei o jiu-jitsu com 13 anos de idade, inclusive. Comecei por influência da minha mesmo de assistir muito filme de ação, né? Esse tipo de coisa, mas eu não comecei no jiu-jitsu primeiramente, comecei algumas outras artes marciais antes. Fiz capoeira, fiz taekwondo, karatê, um monte de luta. Ia ser uma piada agora, mas eu morri. Eu não gosto de merda. Só quem conhece sabe, enfim. Aí, depois de várias artes marciais, comecei a treinar Muay Thai e Kung Fu boxe chinês, né? Um amigo nosso gosta bastante. Piada interna. E aí eu comecei a treinar os dois juntos na mesma academia que tinha jiu-jitsu. Eu fui convidado a treinar luta livre primeiro, na mesma academia também. Um professor Royce, que inclusive está aí hoje em Dubai, o professor Carlos André Marinho, o apelido dele é Royce. E aí, treinando com ele luta livre, o professor Thiago Nunes me convidou no ano de 2003 para treinar jiu-jitsu. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu. No começo não gostei de jiu-jitsu, odiei jiu-jitsu na verdade, nos primeiros meses, porque I was assim, we're making content. This no problem. É o Luiz, galera, é massa por causa disso. E aí eu comecei a treinar luta livre com esse professor, Carlos André. Durante um ano inteiro eu treinei com ele, no ano de 2012. E durante esse ano eu fui algumas vezes no jiu-jitsu com a influência do professor Thiago Nunes, que ficava me chamando, vem treinar jiu-jitsu, porque ele via eu treinando luta livre, ele gostava, falava, vamos treinar, leva jeito de jiu-jitsu e tal. Só que toda vez que eu ia no jiu-jitsu eu achava ruim, achava muito chato, porque amarrava demais, na luta livre a gente era acostumado a sair na mão, né? Não segurava nada, não tinha lapela para segurar e tal, então era bem movimentado a luta livre. E o jiu-jitsu, muitos naquela época amarrado demais, não gostava. Aí eu passei esse ano de 2012 inteiro indo na luta livre e indo algumas aulas de jiu-jitsu. Até que o professor Carlos André teve que se mudar. Se mudou pra cá, inclusive já deve estar aí já uns bons anos. E aí eu comecei a ir no jiu-jitsu, de vez, né? Só no jiu-jitsu, não tinha mais luta livre. E em 2013 comecei no jiu-jitsu, durante o ano inteiro de jiu-jitsu eu continuei fazendo Muay Thai e boxe chinês. Só que aí depois de um ano de jiu-jitsu, entrei no segundo ano de jiu-jitsu, em 2014, comecei a gostar muito mais da competição, comecei a ver o lado profissional do esporte, né? E aí eu larguei o Muay Thai também que eu fazia, só para treinar jiu-jitsu. Eu jogava muito futebol na época também, jogava bastante futebol, mas também parei com futebol, parei com tudo só para continuar treinando jiu-jitsu. Aí, de início foi isso. Em 2014 eu nem empenhei mesmo no jiu-jitsu, só treinei jiu-jitsu, além de estudar. Interessante que tu começasse fazendo várias coisas vindo jiu-jitsu. Detestava jiu-jitsu. E hoje é integralmente só jiu-jitsu. Não mais só jiu-jitsu, judô também, né? Que tá treinando jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu forte também aqui. Foi uma das primeiras artes marciais que eu fiz, inclusive fiz judô quando eu tinha 8 anos de idade, fiz um ano no Brasil também. E só que aí depois de um ano parei de fazer, nunca mais fiz. Aí comecei a treinar com afinco aqui. O objetivo agora é de pegar a faixa preta de judô também, né? Mas comecei a treinar aqui, faz um ano já que eu tô treinando judô. Sobre tu treinar jiu-jitsu, João, outras modalidades também, mas pelo jiu-jitsu hoje em dia existe um sentimento, ou tipo assim, pô, João, não, eu treino só profissionalmente e tal. Hoje em dia, ou não, hoje em dia tu tem um carinho pelo jiu-jitsu, cria um laço, um sentimento e tal, que hoje tu não fica sem treinar jiu-jitsu. Na verdade é um mix de sentimento que eu tenho pelo treinamento de jiu-jitsu hoje, né?
Como eu fui atleta de alto rendimento por alguns anos, quando eu me mudei para São Paulo, treinei em alto rendimento por alguns anos competindo bastante, ainda fica esse sentimento de querer treinar forte e continuar evoluindo. Esse é um dos sentimentos que me fazem continuar treinando jiu-jitsu sem parar, né? Lógico, sempre tem umas pausas, né? Inclusive aqui foi bem difícil em continuar treinando jiu-jitsu mesmo no início, principalmente por causa da região que a gente está. Mas esse é um dos sentimentos. O outro é o carinho pelo jiu-jitsu em si. É uma arte marcial que é muito diferente de tudo que eu já fiz, porque se você pega aí Muay Thai, é aquilo, é chute, joelhada, cotovelada, clinch e tal, acabou. Karatê, os mesmos golpes, as mesmas técnicas, acabou. Taekwondo também. Agora o jiu-jitsu, todo dia o jiu-jitsu ele tem uma coisa nova. Todo dia ele te desafia de uma forma diferente, e isso é uma coisa que me move o tempo todo na minha vida, que é desafio. Eu gosto muito de desafio, eu gosto muito de tentar fazer coisas diferentes. Então o jiu-jitsu me faz me sentir assim, todo dia desafiado. Tanto é que, tipo, durante 13 anos de jiu-jitsu eu tentei de tudo já no jiu-jitsu. De tudo já no jiu-jitsu. Eu gosto dessa sensação de tentar diferente mesmo. A sensação de arbitrar também, pra tu foi movida a sensação de desafio, ou tipo assim, João, meu mestre viu que eu era bom e me jogou na arbitragem, fiquei, gostei? Inclusive é isso que eu falei, de tudo que eu podia tentar no jiu-jitsu eu tentei, incluir a arbitragem, inclusive, porque eu gosto muito de arbitrar. Eu comecei a arbitrar 6 anos atrás. E eu queria sentir a sensação da arbitragem, eu queria saber como que era ali e tal. E eu comecei lá no meu estado a arbitrar, arbitrei um tempo lá no meu estado por alguns anos e continuei a arbitragem aqui, né? Arbitrei alguns campeonatos em São Paulo também, e também foi uma sensação diferente também, foi um desafio enorme, é um desafio até hoje, porque a arbitragem de jiu-jitsu, acho que a arbitragem dos esportes é algo que eu acho mais difícil que eu já vi também, tudo muda, é tudo muito diferente. Muita coisa interpretativa, sugestiva, é difícil demais. É um desafio enorme, mas é muito bacana. Também é uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje, relacionada ao jiu-jitsu. Eu comparo muito futebol com jiu-jitsu, de tipo assim, de classes diferentes, tipo série A, série B, série C. Tipo, você pode se tornar um faixa preta, mas tem um faixa preta, série A, série B, série D, entendeu? Então, qual foi a sensação de arbitrar a Champions League do jiu-jitsu, que foi o World Pro? Eu tinha esse sonho depois que eu comecei a arbitrar, né? Depois que eu peguei gosto da arbitragem, eu tinha o sonho de arbitrar um campeonato muito grande, né? Assim como eu tinha um sonho de lutar um campeonato muito grande pelo jiu-jitsu, eu tinha um sonho de arbitrar. E esse sonho se realizou agora em 2025, arbitrando o campeonato World Pro, né? O World Pro foram 11 dias de evento, eu participei de 10. No último dia era só os árbitros convidados que podiam arbitrar, né? Os top level da arbitragem, mas foi uma sensação indescritível, tá ali, tipo, parecia que eu estava ali pela primeira vez na minha vida arbitrando, e eu já estava arbitrando, já tinha 6 anos, então foi uma sensação assim de primeira vez, parece que eu estava entrando num campeonato para arbitrar pela primeira vez. E melhor ainda foi o dia que eu pude ver esses caras da arbitragem, né, os top level ali que vieram, Serginho, Bobadilha, o professor Matheus Lourenço de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Tinho, esses caras aí, Deus do livre. O dia que eu vi eles lá na arbitragem, caraca, eu falei, a sensação foi igual quando você tá jogando um joguinho e você desbloqueia personagens secretos, personagens mais tops. Caraca, eu não acredito que eu tô vendo os caras pessoalmente, não. Mas foi sinistro, foi uma sensação que eu nunca vou esquecer, não. O primeiro World Pro foi muito bom. Adquiri muita experiência em 10 dias de campeonato, mais experiência do que eu adquiri em diversos anos arbitrando, porque realmente ali acontecem situações do jiu-jitsu que você nunca presenciou na vida. E se você não tiver o time, né, na hora da luta ali, a interpretação afiada, né, o reflexo de saber o que está acontecendo naquele momento ali, você acaba se perdendo, não tem jeito. A gente pode contar, né, logicamente, com o VAR hoje em dia, mas você tá ali dentro e ter esse clique, né, na hora de saber o que aconteceu, mesmo nunca tendo visto aquela situação, conseguir desenrolar na hora a pontuação de forma certa, também isso aí é uma coisa satisfatória demais, né? E isso aconteceu muito comigo nesse campeonato,
muito, que tinha muita situação que eu falava, caraca, eu nunca tinha visto isso. Mas pelo entender da regra, né, a gente acaba, na maioria das vezes, ali acertando, né, quando a gente estuda bastante. Então foi mais ou menos isso. O João prefere estar lutando, o João prefere estar arbitrando. Uma situação de tipo assim, ó João, hoje tu luta, hoje tu arbitra, tu escolheria qual? Não, lutando, com certeza. Lutando. Apesar de hoje eu fazer mais arbitragem do que lutar, né? Faz um tempo já que eu não compito, mas com certeza lutando. Sinto muita falta de lutar. A sensação de lutar é totalmente diferente de tudo que eu já aprendi no esporte. Calma aí, vamos ao vivo, né? Beleza? João, vida de competição, saiu de casa cedo. E saiu de casa para treinar em alto rendimento. Sofreu com lesão, velho? Muita lesão. Até hoje eu sofro com muitas lesões. A primeira lesão que eu tive foi no joelho, ali por volta de 2015, eu acho. De faixa azul, tanto sul-americano, numa semifinal já. Eu tomei um tiro de guarda de cima do joelho, estourou 2 ligamentos no meu joelho, mas aí continuei a luta. E isso foi pior ainda, na verdade, porque rompeu ali naquele momento e eu continuei com a perna do mesmo jeito, lutando, como se não tivesse rompido, e depois eu vi que arrebentou mesmo de vez. Foi a primeira lesão séria que eu tive. Também lesionei o outro joelho, lesionei os 2 ombros, que hoje eles são bem soltos. Tive muita lesão mesmo. Aí as piores lesões que eu tive foram na coluna, né? Na coluna, que é uma lesão que hoje ela está muito melhor. Hoje eu consigo fazer as minhas coisas de forma mais natural, mais desenrolada, mas eu nunca tinha sentido uma lesão que me incapacitasse tanto, igual foi a lesão da coluna, né? Eu tive uma hérnia na lombar primeiramente, e desenvolveu depois mais 2 hérnias, tanto na cervical quanto no meio da coluna, né? Esqueci, na dorsal. Então sofri aí com 3 hérnias. Foi o que me parou de vez de competição assim por um bom tempo, porque me incapacitou até de baixar a cabeça no começo. Não conseguia fazer isso aqui com o pescoço, eu sentia muita dor. Então foi um ano assim parado, tentava treinar, tentava competir, competia e tal, competi um pouquinho, mas só no começo daquele ano eu competi. Depois eu tive que parar porque eu não aguentava mais treinar. E com isso veio o ganho de peso. Aí o ganho de peso piorou mais ainda a lesão, né? Eu tinha 76 quilos, 77 quilos, ganhei 20 quilos depois dessa lesão. Ganhei 20 quilos depois dessa lesão, porque eu não conseguia mais treinar, aí eu ficava muito ansioso, aí eu descontava na comida, comia demais. E é bom demais descontar na comida. No Brasil ainda é complicado. Aí regaçou de vez meu lombar. Mas aí depois eu consegui fazer uma preparação física, que inclusive é bem contraditório, né? Mas foi o que me ajudou na coluna, porque eu fiz um monte de coisa para tentar salvar essa lesão. Tentei fazer fisioterapia, na água, tentei fazer até pilates, e nada resolvia. Até que eu fui convidado para lutar um evento lá na minha cidade, um evento bem famoso no nosso estado, e não só no nosso estado, mas na região do Centro-Oeste, do presidente Fábio Rocha. Ele organiza o Indoor Black Belt, que é um campeonato. Ele só convida faixas pretas ali para 3 categorias: 75, 85 e 95, ou 70, 80, 90, enfim. Ele convida as faixas pretas do Brasil inteiro, faz uma chave de 16 e uma premiação ali até que boa, né, para o estado, né? Normalmente de 2 a 3 mil reais para o campeão da chave. E aí ele me convidou para lutar. Eu já tinha lutado antes da lesão, eu tinha lutado fiquei em segundo. E aí ele me convidou de novo. Eu falei, cara, não sei com essa lesão o que eu faço. Tinha 4 meses do campeonato e eu estava muito acima do peso também, estava 10 quilos acima da categoria de 90. Eu falei, cara, será que dá? Será que não dá? Acabou que eu consegui fazer uma preparação física com o Lucas Gabriel, que hoje é meu preparador físico de novo. Voltei com ele tem alguns meses. E ele me botou para fazer treino de força. Uma coisa que eu nunca imaginei na vida que ia sair na minha coluna foi o treino dele. Fazia muito levantamento terra, fazia muito agachamento, e isso foi ajudando minha coluna. Nesses 4 meses eu consegui recuperar minha coluna, meus movimentos, né, que
eu não conseguia mais fazer tanto alongamento, tinha perdido tudo. Melhorei muito com essa preparação física dele, essa minha lombar, e lutei o campeonato. Consegui baixar os pesos, apesar de depois do campeonato voltei a ganhar peso novamente, por causa da vida, corrida, trabalho e tudo mais, não conseguia treinar mais tanto também, então ganhei muito peso de novo, mas consegui recuperar essa lesão aí, graças a esse campeonato e a preparação física que eu fiz com o Lucas. Foi isso. Massa. E muitas vezes a galera pensa que a lesão na coluna cervical e tal, pensa que qualquer lesão é cirúrgica e tal, que é de uma punção, né? Que mexe com a coluna da gente, deixa a gente capacitado. Você lesiona no joelho, lesiona no braço ali e tal, você consegue se mover, você não precisa de ninguém ali. Mas eu acho que uma lesão na coluna mesmo. E como o Luiz falou, que tu tem tudo e tudo, até pilates tu fez e um fortalecimento. Então, é Lucas, né? Lucas Gabriel. Dá moral aí pro Lucas Gabriel aí. E ele faz consultoria online, o treino dele é realmente muito bom. Ele está lá no Brasil e eu estou fazendo a preparação dele física aqui. Ele faz preparação física já para atletas até que estão nos Estados Unidos, aqui no Emirados, não é só eu que faço com ele, um preparador físico muito bom. Funciona. E é barato, R$100, né? Pra gente que é muito mais barato. Chora, coach, é barato. João, nesse momento de lesão foi difícil, a gente diz assim, 4 meses de recuperação, parece até que foi rápido, mas não foi. Foi 4 meses de dor, 4 meses de tipo, será que vai dar, será que eu vou ficar bom? Pensou em desistir em algum momento? Não, na verdade eu nunca pensei em desistir não, pensar em desistir não, porque é igual eu falei, eu levo o jiu-jitsu ele como já uma parte da minha vida, né? Sim. Porque o jiu-jitsu ele, na verdade, ele me deu tudo que eu tenho hoje. Eu falo até pra minha esposa isso, até minha própria esposa foi o jiu-jitsu que me deu. Até a própria esposa foi graças ao jiu-jitsu. A família linda que eu tenho hoje eu construí. Amém. Graças ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu me levou a construir a família que eu tenho hoje. Mas não, nunca pensei em desistir não do jiu-jitsu assim, mesmo durante esse período turbulento que foi esse ano de lesão da lombar. Nunca pensei não. Me mantive firme ali. Foi até emocionante quando eu voltei a treinar a primeira vez, antes dessa preparação, né? Eu voltei a treinar uma vez, depois fiquei 6 meses parado sem treinar nada, porque eu não aguentava mais. Aí eu fiquei 6 meses sem treinar nada, só tentando, esperando que recuperasse, né? Só que eu trabalhava sentado, né? O dia inteiro, então parecia que só piorava. Mas acabou que depois de 6 meses eu resolvi voltar a treinar. Aí eu treinei, foi até emocionante pra caramba. Mas desisti. Segura lá, não. Mas desisti não, jamais. Que massa, que massa. Então, galera, mensagem do João aí, de tipo, acredito que ele é muito grato ao jiu-jitsu, que ele mesmo fala que o jiu-jitsu deu tudo a ele e ele nunca pensou em desistir porque o jiu-jitsu faz parte da vida dele. E tipo, normalmente a galera que treina jiu-jitsu, galera, você que não treina jiu-jitsu, está pensando em entrar jiu-jitsu não é um esporte normal, é uma seita. Tá ligado? A partir do momento que você começa a treinar jiu-jitsu, você não consegue sair mais, mano. Você não vai sair. Entendeu? O jiu-jitsu fica entrelaçado na sua vida de uma forma que uma coisa vai puxando a outra. Vai, beleza? Mas é dessa forma. João, e a transição Brasil-Emirado, como é que foi? Eu já tô nessa transição tem muitos anos, né? Você sabe, né? Eu já tento entrar aqui nessa empresa já tem 4 anos, 2021, 5 anos. Tentei algumas vezes, veio a pandemia na primeira vez que eu realmente achei que ia dar certo. Eu vim, fiquei alguns meses aí tinha passado na entrevista, etc, mas veio a pandemia, foi logo quando o projeto do Norte ia começar, ele tinha começado, né? Aí acabou que veio uma nova onda de pandemia, de Covid aqui, e cortaram a contratação, cortaram o projeto do Norte, e aí pediram para mim continuar aqui, falaram, não, fica mais uns meses, a gente vai, provavelmente abre alguma vaga ali lá em Abu Dhabi, você consegue entrar e tal, fica mais um tempinho aí. Também eles, acho que eles não sabiam muito bem que realmente, de fato, ia fechar o projeto do Norte, né? Mas aí fechou. E aí começou a chegar em dezembro ali, eu não aguentei, apesar de já ter morado fora de casa. Mas nunca tão distante assim, né? Não, mas assim, eu nunca tinha passado datas muito importantes longe da minha família, por exemplo, Natal. E eu tinha vindo pra cá em começo de outubro, se eu não me engano. Começou a chegar próximo do Natal, eu já estava esperando pra caramba, já estava acabando o dinheiro, já não tinha mais dinheiro, não tinha nada pra fazer, estava na casa dos outros. Quando chegou ali perto do Natal, eu falei, não vou embora, não vou segurar mais não.
E aí eu fui embora, né? Fui embora, essa foi a primeira vez que eu tentei. Durante esses 4 anos fiz mais outras entrevistas online, ainda no Brasil. Também não deu certo, não deu até que em 2024, né? Em setembro ali, inclusive, acho que um dia depois ou um dia antes do meu aniversário, não lembro, eu recebi a mensagem do Fábio pedindo para fazer entrevista de novo e tal. Só que eu já tinha sido aprovado. Ele falou: você já está aprovado, a gente só precisa te ligar de novo para saber como que está seu inglês. E aí, Fábio me ligou, a gente fez a chamada rapidão, 5 minutinhos, o inglês estava de boa a princípio. Aí eu vim, né? Foi bem de imediato que eu tive que vir, então foi um pouco complicado porque no Brasil tava uma correria danada, né? Sim, a galera casada, a gente casado, né? Trabalhando ali 12, 14 horas por dia. E ficou aquela, né? Falou: pô, e agora? Será que dessa vez é real mesmo? Eu não conseguia acreditar, né? Dessa vez não. Falei: caraca, eu já tentei tantas vezes falar que era, mas não era. E será que é mesmo dessa vez e tal? Aí acabou que em menos de 2 semanas a gente tá aqui, quando passou na entrevista, né, com o Fábio. Aí foi um pouquinho difícil, né, essa transição ali no início, porque minha esposa teve que ficar por vários meses lá, né, no Brasil. Eu fiquei aqui, até que inclusive a gente conseguiu trazer ela um pouco antes do esperado, né, mas foi difícil. Começo ali... A esposa e o Boris. E o cachorro. A gente conseguiu. E aí no começo aqui foi um pouco difícil, mas fui bem ajudado mais uma vez, né? Porque aqui na Mirados é uma coisa muito bacana que, né, os brasileiros aqui, a maioria eles se ajudam, né? Porque todo mundo já passou uma experiência parecida aqui, né? Com essa de ficar na casa do outro. Então, dessa vez que eu vim, até agradeço ao casal que me acolheu demais, me ajudaram muito, sem muito o que falar. O Alexandre, o Carlos Alexandre e a Jair, sensacional, me ajudaram muito nessa minha vinda para cá, né? Então a transição ficou um pouquinho mais leve ali no começo, mas foi difícil, mesmo assim, né? É muito difícil mudar do Brasil, né? É bem complexo. Aí depois de um tempo minha esposa veio, a gente se ajeitou e é isso. E tá tudo certo. Agora tá tudo certo, né? O mais difícil aqui é se acostumar com o clima mesmo, e a cultura local você vai se adaptando e tal, mas... A gente liga muito, né? Vai indo. Velho, nessa transição, história pra caramba. Apesar de, tipo assim, eu não tenho nem 30 anos, mas tipo, eu tenho vivido uma história que cabe em muita gente que tipo, começou a fazer jiu-jitsu há mais de 10 anos e não tem a metade da história que tu tem. Tanto na área de arbitragem, tanto na área de competição, sair novo, sair de casa e tal, tentar viver de jiu-jitsu. Valeu a pena, não vale a pena? O que é que tu acha? Valeu. Pra você? Valeu. Eu não tenho nada que reclamar, de verdade. Passei mal um bocado, mas porque precisava passar. Eu acho que tudo na vida é experiência, né? A gente não tem uma coisa que a gente passa na vida que a gente não consegue absorver aprendizado. Acho que tudo que a gente passa, mesmo que seja ruim ou bom, tudo a gente tira aprendizado, tudo. Então valeu a pena, sim. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, do que eu vivi, nada do que aconteceu comigo. Eu fico triste demais porque aconteceu. Lógico que a gente bate aquele sentimento de tristeza se aconteceu alguma coisa ruim, mas a gente consegue tirar uma lição boa daquilo, né? Então, e mais uma vez, por eu ser tão grato ao jiu-jitsu, por tudo que ele me deu, não tem como falar que não valeu a pena, né? Se hoje eu estou aqui com a minha família, me estabelecendo, tendo uma segurança financeira, tendo uma qualidade de vida e tudo isso mais, foi por tudo que eu passei. Então, com certeza valeu a pena. Mas, começou a jiu-jitsu com quantos anos? 13 anos. Hoje tá com quantos anos? Hoje estou com 27. 27 anos, começou com 13. O João que tem tanta história, tanta experiência, boas e ruins, mas mais boas, e tipo, tem a família que o jiu-jitsu deu, primeiramente Deus, segundo o jiu-jitsu. O que é que o João de 27 diria para um moleque lá de 13 hoje? Eu não falaria nada não. Capacidade, boy. Vai. É isso, não tem. Então eu falei, não me arrependo de nada do que eu passei, do que eu fiz. Então, pra mim, do jeito que foi, tinha que ser. Eu acredito muito nisso, que as coisas acontecem como tem que acontecer, então, sei lá, não falaria nada não. Deixaria rolar do jeito que rolou.
Tem uma música do Charlie Brown que fala um pouquinho disso aí, que diz assim, é como tudo deve ser. Então, a história do jiu-jitsu, a história do jiu-jitsu na vida do João foi como tudo deveria ser. Hoje ele fala que não se arrepende de nada, galera. Não se arrepende de nada. Se tivesse a oportunidade de falar para um moleque lá de 13 anos, ele diria, só balançando a cabeça, tipo, Vai embora. vai estar com o caminho certo, vai ganhar tudo aí no jiu-jitsu. É, isso aí. João, satisfação. É, Obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, vai bombar aí e vocês vão me ver em outros lugares diferentes, trocando ideia com pessoas diferentes e falando um pouquinho do jiu-jitsu e mandando a galera falar a seguinte palavra. Conta aí. Tamo junto, galera. Show de Nós. bola, galera. Valeu.